transmigração progressiva. Desde o princípio de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, porque o espírito, como homem, tem sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais que uma existência instintiva e possuem apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Não é senão pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O estado da infância na existência corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela se ensaia para a vida. As almas dos nossos selvagens são almas em estado da infância? Infância relativa, mas são almas que já progrediram, pois têm paixões. As paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. As paixões são um sinal de atividade e da consciência do eu, enquanto que, na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germe. Pode-se, desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? Não, pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto o permita a sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma, também, o doente passa pelo estado de convalescença antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e em moralidade, e, se ele não progride senão num sentido, é necessário que progrida também no outro para alcançar o alto da escala. Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas. Pode o homem, ao menos, assegurar nessa vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida, pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. Um homem, em suas novas existências, pode descer mais baixo que na atual? Como posição social, sim. Como espírito, não. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? Não, visto que ela não pode degenerar. A alma de um homem perverso pode vir a ser a de um homem de bem? Sim, se arrependeu, e isso então é uma recompensa. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que já alcançaram. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode, mais tarde, animar um mais modesto artesão e vice-versa,
porque as posições entre os homens frequentemente estão na razão inversa da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei, Jesus, carpinteiro. A possibilidade de melhorar-se numa outra existência não pode conduzir certas pessoas a perseverarem no mau caminho, com a ideia de que poderão sempre corrigir-se mais tarde? Aquele que pensa assim não crê em nada, e a ideia de um castigo eterno não o deteria mais, porque a sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade sobre todas as coisas. Se houvesse empregado apenas meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, com efeito, pensar durante a sua existência corporal, como dizes, mas, uma vez desligado da matéria, ele pensará de outra forma, pois perceberá que fez cálculo errado, e é então que traz um sentimento contrário em uma nova existência. É assim que se realiza o progresso, e é por essa razão que, na Terra, existem homens, uns mais adiantados do que os outros. Alguns já têm experiências que outros não conhecem ainda, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende de cada um apressar o seu progresso ou atrasar-se indefinidamente. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que está passando de um mundo a outro, de que as tribulações desta vida são consequências de suas A imperfeições, infância é, procurará em toda garantir parte, uma uma nova transição existência menos necessária, penosa. porém, Esta não é em ideia toda o parte desviará assim, mais depressa do precária como caminho do entre mal, vós. que a ideia do fogo eterno, no qual não acredita. Os espíritos, não podendo melhorar-se, senão suportando as tribulações da vida corporal, seguir-se-ia que a vida material seria uma espécie de cadinho ou depurador pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para atingirem a perfeição? Sim, é bem isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, é só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas, num tempo mais ou menos longo e segundo seus esforços, que eles atingem o objetivo para o qual tendem. É o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo? Ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo, teu corpo é uma veste que apodrece, eis tudo. No suco da videira, encontramos uma comparação material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém um líquor chamado espírito, ou álcool, mas enfraquecido por uma multidão de matérias estranhas que lhes alteram a essência. Depois de várias destilações, em cada uma da qual se depura de algumas impurezas, ele alcança a pureza absoluta. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se purificar. As matérias estranhas são como o perispírito que se depura ele mesmo, à medida que o espírito se aproxima da perfeição.